Fala galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês, trazendo o jogo de Vasco, Atlético Paranaense em São Januário, mas antes de eu destrinchar essa partida, eu peço aqui o like de vocês, é muito importante, ainda mais eu que tô começando, então me ajudaria muito. Deixa a opinião de vocês nos comentários, até para eu ter um feedback e a gente conseguir ter essa troca. Se inscreva no meu canal e ative o sininho também, que é bem importante. Beleza, dito isso, bora pro vídeo. Bom, o Vasco, como eu falei, pegou a equipe do Atlético Paranaense, esse jogo em casa em São Januário. O Vasco ele foi a campo com o Léo Jardim no gol, Maicon, João Vitor, Lucas Piton na direita, Paulo Henrique na esquerda, fechando a zaga, com seus dois volantes, Matheus Cocão, Hugo Moura, à frente deles Paê, numa ponta Emerson Rodrigues, Adson, Verrete. É um elenco que, bom, a gente já conhece, porém teve algumas mudanças. O Verrete retornou a esse elenco. Ele foi poupado contra o jogo do Criciúma. Esse baita retorno, o Verrete é muito bom, já vou falar dele. Mas enfim, também teve a troca do Emerson Rodrigues pelo David, quer dizer, o contrário. O Emerson deu lugar ao David. O David teve uma infecção bacteriana no rosto, então ele foi tirado à pressa dos relacionados. Também teve o Maicon no lugar do Léo. E aqui, muito por tudo que vem acontecendo, o Léo, se a gente pegar nos últimos jogos, ele tem oscilado bastante, ele tem feito partidas ruins. Acho que esse ano não está sendo muito bom para ele. Então, assim, merecido esse banco. O Léo ele tem sofrido duras críticas, boa parte delas bem consideráveis, por tudo que ele vem apresentando. Como falei, ele vem falhando bastante. Ele vem sido extremamente irregular nos últimos jogos e no ano também. Então, assim, as críticas por parte delas bem merecidas. Só que aqui eu tenho um ponto. Muita gente está tirando ele para bagre, porque, assim, que ele é um bosta, que ele nunca mais tem que pisar em São Januário, que ele tem que ir embora logo, que ele não tem que mais vestir essa camisa. Mas, assim, galera, pra mim, vocês podem até discordar ou concordar, sei lá. Mas, enfim, pra mim eu não acho ele um zagueiro tão horrível assim. Eu acho ele um bom zagueiro. Só que ele vem apresentando um problema crônico. O Léo, ele ora faz uma partida boa e depois ora faz uma partida horrível. Então, assim, para a posição que ele joga, ele tem que ser um jogador mais regular. Porque caso você falhe, às vezes você prejudica o andar da sua equipe. Foi assim com o Bragantino e foi assim principalmente com o Criciúma, onde ele falha no primeiro e ainda chega a perder um gol debaixo da trave. Mas assim, acho o Léo horrível? Não. Eu acho ele um bom zagueiro. Só que ele precisa ficar um pouco mais ligado, porque às vezes parece que ele tem um disjuntor dentro dele que do nada desliga e ele apaga e acaba errando em alguns lances. Então isso vem acontecendo, essa falta de atenção. Então ele precisa trabalhar mais nisso, ser mais consistente e um pouco mais ligado nas partidas. Se ele conseguir isso, eu acho que ele tem grandes chances de se transformar em um baita zagueiro. Porque, de novo, eu não acho ele bagre, nem ruim, nem um bosta completo. Eu acho ele bom. Mas ele precisa melhorar isso. Melhorando, tem boas chances de voltar ao time titular. Mas enquanto isso não acontece, por hora, eu acho que a opção melhor é um banco. E como falei, ele vem merecendo. Dito isso, o primeiro tempo, eu acho que até os 10 minutos, bem equilibrado entre as duas equipes. Depois de 10 minutos, a coisa vai mudando um pouquinho. Por quê? O Atlético Paranaense, a impressão que dava é que ele estava jogando em casa. E o Vasco parecia que não estava jogando em casa. E por que isso estava acontecendo? O Atlético estava conseguindo fazer uma marcação muito bem feita em cima do Vasco, coisa que era para o Vasco estar fazendo, e não o Atlético. Mas o Atlético fazendo essa marcação muito bem feita, impedindo o Vasco de jogar bola, trocar passes. O que acontecia? O Vasco errava muito, o Vasco ele não conseguia progredir. Então muitas vezes ele passava no meio campo, mas tinha que voltar a jogada, ou então acabava errando o passe. Isso ficou o primeiro tempo todo. Se a gente pegar em número de finalizações, por exemplo, o Atlético ele criou muito mais do que o Vasco. O Atlético no primeiro tempo, por mais que ele tenha feito um gol, e eu já vou chegar nesse gol, ele poderia talvez ter feito um, dois, três, não seria nenhum absurdo. Se eles calibrassem um pouquinho mais, poderia ter sido pior. O Vasco, em contrapartida, só teve duas finalizações. O Atlético Paranaense ele conseguiu ficar muito com a bola, ele conseguiu ter uma posse de bola de 55% contra o Vasco 45%.
O Vasco fez uma marcação muito ruim, então o Atlético ele conseguia ficar com ela, trocar passes para lá, para cá, de pé em pé, ficando segurando a bola para um lado e para o outro. Então, assim, inclusive, o gol que a gente sofre é justamente dessa maneira, onde o Atlético ele fica trocando passes de pé em pé e circulando ela até achar o melhor espaço, onde o Gabriel ele consegue acertar um bom chute fora da área. Esse chute vai muito no cantinho, sem chance para o Léo Jardim. O primeiro tempo, como eu falei, do Vasco é muito ruim, é pavoroso, deixa a gente bem preocupado, até porque tem um jogo da Copa do Brasil na quinta-feira contra eles. Afinal, esse mês a gente só vai pegar eles, né? 3 vezes. Mas enfim, primeiro tempo, como eu falei, muito ruim. Hugo Moura e principalmente Matheus Cocão. Acho que o Matheus Cocão tá merecendo um banco. Já é, se não me engano, a segunda ou terceira partida. Hoje ele não vai tão bem assim. Então deixa aqui nos comentários se vocês acham que ele merece um banco ou que não merece. Acho que talvez o esforço por fazer bons jogos. Ele entrou no finalzinho também. Eu vou falar sobre isso. Mas enfim, eu acho que o esforço merecia uma vaga diante dessa oscilação que ele está apresentando, que é normal, tá? Mas enfim, bora para o segundo tempo. Segundo tempo, o Vasco ele tira o Watson. O Watson acho que não estava fazendo uma partida tão ruim assim. Eu acho que o Emerson Rodrigues estava fazendo uma partida pior do que ele. Mas o Watson, por fazer muitos jogos, a gente tem um jogo importante na Copa do Brasil, como eu falei. O Paiva opta por tirar ele, até por fazer que ele não se lesionasse e ficasse fora desse confronto, que é importante. Ele bota o Ryan. Depois dessa entrada do Ryan, o Vasco, como falei, mal de começo. Porém, aos pouquinhos foi se encontrando, porque alguns jogadores foram aparecendo, como o caso do Payet. O Payet que estava sumido da partida no primeiro tempo e muito ruim. Ele começa a aparecer e de fato dá uma melhora, ele tem uma qualidade técnica absurda. O Piton começa a ganhar espaço, começa a aparecer ali pelo lado direito. Na esquerda, o Paulo Henrique também se apresentando. O Verratti sendo mais acionado, incomodando mais a zaga do adversário. Então o Vasco, com esses jogadores aparecendo um pouco mais e se aproximando, consegue melhorar na partida. Tanto que o Vasco consegue fazer o gol de empate, uma jogada de contra-ataque. Uma jogada que, se a gente pegar, é uma jogada de escanteio. O Vasco ele consegue ficar com a bola, sobra no pé do Paí. O Paí ele consegue acionar o Ryan, um passe de primeira. O Ryan ele carrega essa bola até o meio campo, porém ele tem um choque com o atleta do Atlético Paranaense. Essa bola fica no pé do Emerson Rodrigues. Ele dispara, ele consegue levar até a área do Atlético Paranaense, ali onde ele tinha duas opções. Ou ele fazia o drible, ia para a jogada individual para tentar fazer o gol, ou ele tocava para o Rian. Ele preferiu a jogada individual. Ele consegue dar um corte ali no Thiago Heleno, que estava na jogada marcando ele. Ele chuta de chapa, canto direito, fazendo um belo gol. Ele que não estava fazendo uma boa partida no, no primeiro tempo, faz esse gol. Ele chegou esse ano, eu acho que ele tem ajudado bastante. Embora eu ache ele um jogador bem limitado, mas tem ajudado. E pode ser uma boa opção pra gente, como tem sido. Mas enfim, depois desse gol, o Vasco já toma mais controle da partida, já fica muito melhor do que o Atlético Paranaense. Tanto que o Vasco chega ao segundo gol, e aqui tem uma polêmica, eu já vou falar dela. Nesse segundo gol, o Paella consegue tocar. Ah não, desculpa. O Paê, no caso, ele que faz o cruzamento. Ele tenta achar o Verratti, ele não consegue. O Thiago Heleno sobe junto com ele. A bola acaba sobrando do Gumora. O Gumora faz um voleio e acerta um chutaço, faz um golaço. Mas enfim, esse gol é impedido. E por que tá impedido? O Gumora não tava, tá? E nem o Paê que fez o cruzamento. Mas quem tava era o Verratti. Assim, por mais que o Verratti ele não subiu, o Thiago Heleno tem querendo ou não, um agarra ali com ele, um toque, uma mão. Então, assim, por mais que ele não subiu, eu acho que a presença do Verratti ali, de fato, atrapalhou o Thiago Heleno. Ele dá uma cabeceada para tentar tirar, porque o Verratti estava ali. Então, assim, eu acho que foi um gol interpretativo, para mim, foi bem anulado. De fato, acho que o Verratti atrapalha um pouco ali, por mais que ele não suba na jogada, né, para disputar de cabeça. Mas enfim, deixa a opinião que vocês nos comentários, se vocês acham que era para ser anulado, que não era. Enfim, deixa a opinião aí que eu comento sobre isso, tá bom? Continuando, com esse gol anulado, a partida
dar uma resfriada, até porque esse gol ele foi pro VAR, ficou parado 3, 4 minutos aí praticamente. Então depois a partida volta, dá uma baixada, mas o Vasco ainda melhor, controlando mais ações, sendo mais intenso, porque queria virada. Se o Vasco vencesse, ele ia ao oitavo lugar. E assim, oitavo lugar pro elenco limitado que a gente tem, eu acho que é um bom lugar. Eu acho que o oitavo lugar é um baita lugar. Mas enfim, o Vasco, como eu falei, por mais que tenha a partida esfriada, ele conseguiu estar melhor e chega ao gol da virada já nos momentos finais, onde aqui eu tenho que exaltar o Leandrinho e o Verratti. O Leandrinho é um jogador da base. Quando ele vem entrado, ele vem dando assistência ou pelo menos gol. Se a gente lembrar daquela partida contra o São Paulo, ele faz um golaço, por mais que era um chute meio sem ângulo. Mas ele faz um baita de um golaço, jogou muito bem. Hoje, ele conseguiu dar uma assistência. Teve outros jogos, se eu não me engano, ele deu assistência também. Então, assim, é um jogador que vem agregado muito. Essa transição está sendo muito bem feita. Ele fez um baita do cruzamento pro Verratti, que é outro cara aqui que eu tenho que falar demais. O Verratti, eu acho que hoje, eu não sei se ele é ídolo da torcida. Eu já estou considerando quase porque é um cara que ano passado foi extremamente importante pra gente. É um cara que hoje é o nosso capitão. Tudo que o Verratti representa é o que a torcida do Vasco representa. Então, assim, um baita achado. Que bom que a gente tem esse cara. Eu acho que já tinha muito tempo que a gente não tinha um atacante tão bom quanto ele. E assim, a quantidade que ele faz gol de cabeça, cara, é algo para ser estudado. Porque assim, eu acho que ele já fez uns 1000 gols de cabeça esse ano só pela camisa do Vasco. Então assim, precisa fazer uma pesquisa aí, porque de fato o cara é muito bom, cara. Ele consegue fazer uma cabeçada onde ele estava disputando espaço. Assim, não era uma cabeçada fácil, ele não consegue colocar ela no cantinho com a força necessária para poder entrar. O Vasco, com essa vitória, ele soma mais 3 pontos, ele vai ao oitavo lugar no Brasileirão, dá uma boa distância aí da zona de rebaixamento. Acho que de fato o Vasco pode se projetar agora olhando para a parte de cima, mas acho que a briga ali vai ser G8. E assim, como eu falei, o elenco do Vasco ele é limitado, a gente ainda precisa de um zagueiro, o Vasco ainda não contratou o zagueiro, mas por o que a gente tem e pelo cenário, acho que o oitavo lugar barra quarta de final da Copa do Brasil. Inclusive, comenta aqui se vocês acham que a gente passa ou que a gente não passa. Mas enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Como falei, não esqueçam de dar o like e de dar a opinião de vocês nos comentários. Valeu, galera!